na biblioteca universitária, lá em Toronto e também aqui em Los Angeles. Mas na União Soviética isso não é opcional, essa leitura é forçada a cada estudante, a todo estudante que possivelmente terá que lidar na sua carreira com estrangeiros. Então, o que é subversão? Basicamente, consiste em 4 períodos de tempo. Então, se traçarmos aqui uma linha do tempo, não? Começando aqui, a primeira etapa da subversão é o processo chamado, basicamente, de desmoralização. A palavra já fala por si mesma. Isso demora, digamos, de 15 a 20 anos para desmoralizar uma sociedade. E por que 15 ou 20 anos? Bem, esse é o tempo suficiente para educar uma geração de estudantes ou crianças. Uma geração. O tempo de vida de uma pessoa, de um ser humano, dedicado a estudar, a formar a mentalidade, sua ideologia, personalidade, nem mais nem menos. Normalmente leva 15 ou 20 anos. E o que está incluído aí? Está incluído influenciar, ou por vários métodos, infiltração, métodos de propaganda, contato direto, não importa, depois explicarei melhor. Influenciar áreas onde a opinião pública é formada ou moldada. A religião, o sistema educacional, a vida social, a administração, o sistema legal, o meio militar, é claro, e as relações trabalhistas entre patrões e empregados. E também a economia. Não posso escrever tudo porque aqui não temos espaço suficiente. Às vezes, quando estou explicando isso, alguns alunos me perguntam sobre os métodos de subversão. Você tem certeza, eles perguntam, de que isso é resultado de influência soviética? Eu digo, não necessariamente. Sabe, as táticas de subversão, sobre as que estou falando, são similares à arte marcial japonesa. Se alguns de vocês estão familiarizados com essas táticas, talvez vão se lembrar agora que se um inimigo é maior e mais pesado do que você, seria muito doloroso tentar resistir ao seu golpe direto. Se uma pessoa mais pesada quer me acertar no rosto, seria muito ingênuo e doloroso tentar parar o golpe da pessoa. Então, a arte sino-japonesa do judô nos diz o que fazer. Primeiro, desviar do golpe. Então, agarrar o braço dele e continuar o movimento que ele já estava fazendo. Não é? Fazer isso até que o inimigo bata na parede. Viram só? Então, o que acontece aqui é que o país-alvo, obviamente, já estava fazendo algo de errado. Se for uma sociedade livre, democrática, então haverá vários movimentos diferentes dentro dessa sociedade. Existem em todas as sociedades pessoas que são contra a sociedade. Podem ser criminosos comuns, podem ser aqueles que discordam das políticas estatais, podem ser até inimigos declarados do Estado, ou podem ser pessoas simplesmente psicóticas que estão contra tudo. E claro, haverá aquele grupinho pequeno de agentes de uma nação estrangeira, que são comprados ou subvertidos ou recrutados, não é? Então, a partir do momento em que todos esses grupos estiverem seguindo numa mesma direção, esse é o momento em que o braço é agarrado e o seu movimento é continuado até que esse movimento force a sociedade inteira ao colapso, à crise. Então essa é exatamente a tática da arte marcial. Nós não paramos o inimigo, nós deixamos continuar, nós o ajudamos a continuar na direção que nós queremos que ele vá. Então, na etapa de desmoralização, obviamente haverá tendências em cada sociedade, em cada país, que sempre vão na direção oposta dos princípios e valores morais básicos. Então, nós tiramos vantagem destes movimentos. Nós os usamos. E é nessa manipulação que consiste a subversão.
Então, nós temos religião, educação, vida social, temos estruturas de poder, relações trabalhistas e temos o sistema legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí está. As áreas de aplicação da subversão. E o que significa exatamente? No caso da religião, destruí-la, ridicularizá-la, substituí-la por várias seitas, cultos que desviam a atenção das pessoas da fé, não importando que tipo de fé ou crença seja esta. O que importa realmente é que o dogma religioso aceito, seja ele qual for, seja pervertido e levado para longe do propósito daquela religião, que é manter as pessoas em contato com algum tipo de ser superior. Este é o propósito. Depois, substituir as organizações religiosas respeitadas, aceitas, por religiões fajutas, para distrair a atenção daqueles crentes e para atraí-las para várias diferentes crenças. Educação. Distrair os estudantes para que não aprendam coisas construtivas, pragmáticas, eficientes, e ao invés de matemática, física, idiomas, eles devem ser ensinados sobre conflito urbano, sobre comida natural, economia doméstica, sobre sexualidade, qualquer coisa, desde que os distraia, ok? Vida social. Substituir as instituições e organizações por instituições fajutas. Tirar a iniciativa dos indivíduos. Tirar os vínculos naturais entre as pessoas, entre os indivíduos, os grupos de indivíduos e a sociedade como um todo. E substituí-los por instituições controladas pela burocracia. E ao invés da vida social e da amizade entre os vizinhos, vão aparecer os assistentes sociais. Pessoas que serão pagas por quem? Pela sociedade? Não, pela burocracia. A principal preocupação dos assistentes sociais não é sua família, não é a relação social entre os grupos de pessoas. A principal preocupação deles é pegar o contra-cheque do governo. E qual vai ser o resultado do trabalho deles? Isso não importa muito. Eles podem até ajudar as pessoas em alguma coisa, mas para mostrar para o governo e para o povo que eles são úteis. Então, até aqui os vínculos naturais já estão dissolvidos. Estruturas de poder. Bem, os órgãos naturais de administração, que tradicionalmente são eleitos pelo povo em geral, ou indicados pelos líderes que foram eleitos pela sociedade, estes são substituídos por órgãos artificiais, que são pessoas, grupos de pessoas que ninguém elegeu. Nunca. Na verdade, a maioria das pessoas não gosta nem um pouco deles, mas ainda assim eles existem. Um desses grupos é a mídia. Quem foi que elegeu eles? A crise, depois vem a normalização. Isso já está acontecendo no Brasil, né? Você quer comentar um pouco sobre isso aqui? Você está conseguindo ver legal? Vamos lá, porque isso aí, nós temos que entender onde nós estamos, mas o porquê nós chegamos a esse ponto. Correto, Sim, Jean? correto. Por exemplo, o que fizeram para que nós cheguemos a esse ponto? Por exemplo, vamos primeiro desmoralizar todas as instituições que as pessoas do Ocidente consideram sagradas, para exatamente derrubarmos aos poucos, subverter completamente e derrubá-la de uma vez. Religião. Exatamente, vamos desmoralizar todas as instituições sagradas. A religião é a primeira delas. Sim. Primeiro. Porque a religião é uma Por quê? Qual é o processo de... Pode falar. A religião atrapalha a revolução, né? Porque o proletário, quando estava no tempo livre, estava na igreja, né? E as ideias das escrituras são contra a revolução, né? Pode continuar, o Jailson. Sim. Não, sim. Por quê? Por que
o movimento internacional socialista ou até globalista, ele bate de frente na religião, porque a religião ela é uma barreira. Ela faz a conexão, ela ajuda a fazer a conexão com o sagrado. Sim. Entendeu? Então, uma nação que não tem a conexão com o sagrado, ela não pode ser nem chamada de nação. Tá? Exatamente. Esse é o X da questão. Sim. Por que muitas vezes eu falo para as pessoas que, gente, essa coisa de as pessoas apoiarem agentes das próprias religiões, já falaram que as pessoas não podem se reunir, apoiar, por exemplo, o que o Moisés está fazendo em Santa Catarina com a religião, isso é um crime e as pessoas estão considerando normal. Exatamente. Primeiro, o Moisés, o governador de Santa Catarina, ele proibiu, o decreto dele proibiu, Jean, até cultos privados. Eu vi isso aí. Eu vi até cultos privados. Cultos privados. É um absurdo. Então é uma primeira. Pode falar, Jean. Ó, aí Sim. Depois eles começam o segundo também, uma ideia na educação também, né? A educação também é outra porta de entrada que eles usam. Porque na educação, por exemplo, já começa a criar pequenos militantes. Não é para criar uma pessoa que vai pensar. Eles querem criar militantes que vão se formar para formar outros militantes, né? Para quem assistiu o documentário do Brasil Paralelo, que eu recomendo muito, né? Sobre o Paulo Freire, da Pátria Educadora, perfeito, é muito show. O que aconteceu naquele documentário do Brasil Paralelo, da Pátria Educadora, já é uma prática que está acontecendo aí, que o Luiz Dezenov está denunciando há quase 40 anos. É o quê? Religião e educação. Para formar militantes, agentes militantes. E não aconteceu só no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos também. O próprio Yuri denunciou isso, né? De agentes que fazem esse tipo de coisa. Você quer fazer algum comentário sobre isso aí, ou Jailson? Sim. Exatamente esse lance da educação, Jean. As pessoas acham que a pessoa ela é subvertida nas universidades. Não. Esse processo ele começa mais cedo. Ele começa na escola. Ele começa a partir da 2ª, 3ª, 4ª série. Isso está envolvido diretamente, Jean, com o modo da pessoa aprender. Sim, né? A educação sociocultural. O modo como a pessoa aprende. Então, se você muda o modo como ela deve aprender as coisas, em vez de você pegar e utilizar na educação, utilizar a dedução lógica, o raciocínio lógico, você substituir tudo isso pela chamada decoreba, cara, nós estamos... Aí a educação... Você não forma seres pensantes para serem independentes uns dos outros. Você forma simplesmente pessoas que vão... peças que vão fazer parte de um jogo. É nisso que você transforma o ser humano e já começa lá atrás na escola, na escolinha, no primário, tá? Isso aí é complicado, porque o próprio português é uma língua fonética, né? A gente tem a fonética, e eles usam outro tipo de método de alfabetização. E o método de alfabetização socioconstrutivista já foi provado no exterior que ele não ajuda na formação do indivíduo, tá? No processo de alfabetização, né? Então, é muito complicado. Então, é desde pequeno que acontece. Só para não demorar muito, a gente tem aqui comunicação social, que tem um monopólio, manipulação, descréditos e não assuntos. Ontem teve a final do Big Brother Brasil, inclusive, que seria um não assunto, né? São coisas que distraem o brasileiro. Então, a comunicação social, o que a Globo faz? A Globo cria-se cortinas de fumaça, a Globo manipula. Não só a Globo, Folha, Estadão, etc. Estou usando aqui como exemplo. É o que é monopólio, uma manipulação e também tirar o descrédito, por exemplo, descrédito ao governo, aos valores, às instituições, o descrédito que eles colocam, por exemplo, quando o Bolsonaro nomeia um ministro, alguma pessoa para alguma pasta, eles já começam a querer assassinar a reputação dessa pessoa e tudo mais, ou mesmo levantar
pessoas que se voltaram contra o presidente ou contra pessoas conservadoras, né? Você quer fazer um comentário sobre isso? Picotou, Jean, tem como repetir esse final? Não, eu só queria saber se você tinha um comentário sobre isso, sobre essa questão aí da comunicação social. Não, exatamente. Não, é bom a gente pular para a cultura, porque o Brasil é o país do futebol, né? País do futebol. País do futebol, e é o país onde a própria comunicação social fala que é contra haver alta cultura. Sim, sim, né? Tá entendendo como está relacionado uma coisa com a outra? Sim, sim, elas são todas interrelacionadas, uma coisa ligando a outra, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, são gatilhos emocionais. Por exemplo, muitas pessoas não estão gostando da quarentena porque não estão vendo jogo de futebol, porque não estão se distraindo, né? E elas encontram outras pessoas que estão se distraindo com lives de cantores na internet, né? Então, você vê que o brasileiro, ele está anestesiado. O brasileiro sempre é anestesiado. Enquanto o mundo dele está desabando aos poucos, ele está anestesiado. Então, é uma coisa muito séria, tá? Você quer fazer algum comentário sobre isso? Sim. Não, exatamente só isso, porque exatamente quando a pessoa está de folga, vê o futebol ou a mulher vê novela, tá? Sim. Então, quer dizer, os ídolos da mulher são os atores de novela e os ídolos dos homens são os jogadores de futebol. Não é simplesmente aquela mentalidade de você querer ter a rédea da sua própria vida. Você quer sempre ser o outro. Que é o que, normalmente? Como exatamente alta cultura não existe, então você vai querer, tudo que seja superior a você, você vai querer rejeitar, tá? Sim, sim. Por exemplo, não é... Muitas pessoas falam o seguinte, pô, fulano, você é inteligente, tudo que você fala é política, você é chato, tudo que você fala... Você é inteligente, né? Você falava rebuscado, bonito, mas naquele sentido de que eu tenho vontade de te matar. Entendeu? É um desprezo pelo conhecimento, né? É sempre ensinado, por exemplo, quando tem aquela criança que se destaca um pouco mais que as outras crianças começam a ter ciúme da outra criança, que elas têm a carência, né? Porque o brasileiro, ele nasce carente. O brasileiro tem uma carência desgraçada, né? Aí, quando ele vê aquela criança, a outra criança destacando entre as demais começam a perseguir ela. Por quê? Porque elas não querem ter menos atenção do que aquela criança com a professora, por exemplo. Então, aí aquela criança você aceita num grupo, né, para ela não se sentir rejeitada, ela tenta se nivelar por baixo em relação às outras crianças, né? Então, desde cedo, a gente não é incentivado a ser uma pessoa melhor, procurar conhecimento, ser mais criativa, não. Você é incentivado a ser mediano, ser médio, ordinário, né? Tá naquela ordem por baixo. E isso é muito sério. Eu já percebi isso quando criança. Isso, então, é uma coisa que sempre aconteceu. Entendeu? É uma coisa... exatamente, se o outro se destacar e ele querer se destacar, puxa ele para baixo. Sim. Você vê, por exemplo, que essa cultura da inveja, né? A pessoa tem inveja de sucesso para tudo. Sucesso ali é uma ofensa, porque já vai começar a desmerecer as conquistas das outras pessoas. Então, porque eu tô aqui porque eu não tenho ajuda. Eu tô na merda porque eu não tive ajuda de ninguém. Aí eu vejo fulano se dando bem. Ele deve ter feito algum trambique. Ele deve ter dado um golpe em alguém. Deve ter mentido, enganado. Então, ele acha que toda a pessoa que se esforça por si só, ela acha que ela está cometendo um trambique. E isso é uma coisa muito séria. É uma coisa seríssima isso aí. Sim. Aqui, ó. Aí você vê aqui, ó, tudo isso aqui, ó, só nas ideias, ó. O modismo viciante, a massificação, a miopia desinformativa, a ignorância, a desejo da morte, por exemplo, a falta de fé, por exemplo, pessoas que são mais propensas a se matar, pessoas que não se cuidam, pessoas que colocam a sua vida e dos outros em risco. Então, é uma coisa muito grave. Aí a gente parte agora para a estrutura social.
Por exemplo, a gente tem a lei e a ordem, as relações sociais, segurança, política interna e externa. Ó, você vê o que, ó, por exemplo, na lei, por exemplo,